Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Enquanto você abre a Bíblia, se tem pastores, líderes aqui, eu quero convidar você para passar 3 dias com a gente no Hotel Cibara Flat, no retiro de pastores e líderes. Você entra no site do Mevan, faz a sua inscrição, hospeda lá. Nós vamos estar 3 dias ali, do dia 16 ao dia 19 de setembro, no Cibara Flat, em Balneário Camboriú, com toda a nossa equipe de pastores e líderes do Brasil. Estamos aí com aproximadamente 700 a 800 pastores inscritos. Vai ser maravilhoso. Vamos passar 3 dias ali ministrando a palavra de Deus. É esse aqui, retiro de pastores e líderes, 16 a 19 de setembro. Começa terça-feira até sexta-feira ao meio-dia. Maravilhoso. Amém, irmãos? Vem gente do Brasil, vem gente do mundo. Vem gente do Japão, da Europa, pessoal que caminha com a gente. Então você é nosso convidado, tá bom? Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Vamos lá, Efésios 4, versículo 1 diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando parcialmente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, há um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Uau! E se você for continuar, né, no versículo 11 em diante, você vai ver Paulo falando que ele designou uns para apóstolos, versículo 11, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles serão responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus. E o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Corpo de Cristo, diga comigo, corpo de Cristo. Meu Deus, irmão, portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico que vivam de modo digno, segundo o chamado que receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Que palavra é essa, meu irmão? Efésios, o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela é fantástica. Irmãos, Jesus é a ação de Deus contra a realidade deste mundo. Você acredita nisso? Que Jesus é a resposta de Deus para o mundo caído. Jesus é a ação de Deus para o mundo. Por isso que tudo tem que convergir em Cristo.
Então não existe uma nova ação, o que existe é a próxima ação de Deus. Deus tem uma ação, Deus tem sempre uma próxima ação. Nós é nova para nós porque nós não conhecíamos, mas para Deus não é nova, é só a próxima, né? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos produzir algo. Nós não precisamos produzir algo para responder às demandas desses dias. Às vezes as pessoas, de vez em quando, assim, quando eu estou com tempo, estou em casa, dou uma navegada na internet, e as pessoas perguntam, o que é que eu acho disso, o que é que eu acho daquilo, o que é que, todo mundo tem que achar alguma coisa de algo, e a maioria das perguntas não é para saber, é para discutir. As pessoas querem discutir. Então nós não precisamos produzir algo para responder a demanda de hoje. Nós precisamos entender que tudo se convergerá em Cristo, e o mundo não precisa de novas ações. O mundo não precisa de novas ações. O mundo precisa de homens e mulheres que entendem o que Deus quer. Agora, como entender o que Deus quer sem se relacionar com Deus? Nós precisamos dar resposta como Jesus daria. Tinha um livro muito antigo que eu li assim que me converti, que era no seu lugar o que faria Jesus, né? Em meu lugar o que faria Jesus. Aquele livro ensinava a gente a tomar decisões a partir das reações. Como você reage? Porque você acredita que você é um cidadão formado do pó da terra, amém? Mas você acredita que você tem o Espírito de Deus? Então céus e terra estão habitando em você agora, amém? Então a terra tem uma demanda, e é essa demanda que nós estamos aqui agora. Estamos aqui, eu estou na terra, estou pisando nela. Só que nós não podemos responder à terra com terra. Nós temos que responder à terra com reações celestiais, amém, irmãos? Nós precisamos responder com reações celestiais. Como é isso, pastor? Ou seja, o que acontece com você na terra tem que ter uma reação celestial. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, ele disse: se alguém te ferir uma face, você faz o quê? Dá o quê? Você dá outra. Por que você dá outra? Porque você é do céu. Tem uma reação celestial, tem uma reação espiritual. Se alguém te ferir uma face, vai tomar na orelha. Se alguém te der um murro, você faz o quê? Dá outro. Isso é uma reação humanista, é uma reação terrena, para não dizer terráquea. Quando o Senhor disse: se você ferir uma face, você dá outra. Ou seja, tem uma reação de um cidadão celestial, de um cidadão convertido em Cristo, não adequado a um evangelho. Então, querido, dar o outro lado é a reação celestial. Caminhar a segunda milha também é uma reação celestial. Quando você é um filho de Deus, você reage como? Você não pode reagir como o mundo reage. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12 e 13. Quando injuriados, bendizemos. Quando caluniados, não revidamos. Quando perseguidos, suportamos. Porque essa é a reação de quem serve a Deus. 1 Coríntios 4, 12 a 13. Você pode ler também 1 Pedro 2, 21 a 23, que diz: Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual, quando insultado, não revidava, quando maltratado, não fazia ameaças. Em outras palavras, não se vingava. Vocês estão tão quietos. Dá um glória a Deus só para mim. Isso, assim. Aquela irmã que diz: é verdade, não veio hoje. Então essa é a reação. É difícil isso? É difícil? Claro que é difícil. Mas essa é isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Ele disse: vivam uma vida digna segundo o chamado de vocês. Não, mas eu não sou pastor. Mas não precisa ser. Eu tenho um chamado para viver uma vida dignamente. Seja amado uns com os outros. Eu preciso ler de novo? Talvez eu precise. Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno.
do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Façam todo o possível, no que depender de vós, tende paz com todos. É assim que a Bíblia ensina, é assim que eu tenho que aprender. O mundo não precisa de uma reação humana para cada atitude humana. O mundo precisa ver Cristo nas nossas reações, amém? Agora é difícil? Claro que é difícil. Por isso que eu não venho quando eu venho servir o Senhor, eu não tenho que mudar só o meu comportamento, é uma mudança de natureza. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Ou seja, você precisa mudar a sua natureza. Como é que Deus vai fazer para me tornar humilde? Não com cara de humilde, não com roupa de humilde, mas com um espírito manso e humilde, me humilhando. Você diz: Senhor, eu quero ser humilde. Quem ora assim? Você pede para ser: Deus, eu quero ser humilde. É ou não é? Aí como é que acontece? Alguém te humilha. Para quê? Para você ter reação de humildade. Aí você não entende. Você diz: meu Deus, eu estou orando para Deus me tornar humilde e vem esse demônio. Não é o demônio, é a pessoa que Deus está usando para te humilhar, para te tornar humilde. Você não está pedindo para ser humilde, querido. Oh, querido, meu querido, você não está pedindo: Senhor, eu quero ser humilde, quero ser manso como o Senhor. Aí te ofende, o cara te fecha no trânsito, ainda te mostra o dedão do meio, xinga a tua mãezinha, e você diz: agora ele me paga, Satanás. É o Satanás. E aí você quer expulsar o Satanás no braço. Nenhuma esposa vai dizer a verdade. É forte hoje. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por causa de mim. Mateus 5:11. Então Jesus, Ele está me chamando para viver uma vida nobre, segundo o chamado que eu recebi. Pastor, mas eu estou orando outra coisa, estou pedindo para Deus me dar perseverança. Quem está orando para pedir perseverança? Senhor, eu não consigo perseverar em nada, pastor. O que é que produz perseverança? Romanos 5, versículo 3. A tribulação produz a perseverança. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Quem está pedindo perseverança? Aí você pede perseverança. Vem perseverança? Não, vem tribulação. E aí a sua reação é que tem que ser de perseverança. E você acha que Deus tem que te dar a perseverança pronta. Você liga para aquele negócio de pedir comida, como é que é o iFood? Você diz: Deus, manda uma perseverança para mim. Ele diz: espera aí. É tribulação, irmão. A tribulação produz a perseverança a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Então tudo que você está orando vai acontecer ao contrário. Ninguém dá um amém aí, gente. Tudo que você está pedindo para ser, Deus vai te dar situações para você viver, para você ter reações daquilo que você está pedindo. Então quando você pedir: Senhor, eu quero me tornar humilde, e quando você perceber que vem ofensa, você tem que fazer o quê? Aleluia. O Senhor me ouve, aleluia. É assim ou não é?
Glória a Deus, Senhor me dá paciência. Ah, é paciência que você quer, bebê? Espera aí. Vou atribular sua vida, sua casa. Senhor, eu quero ser próspero. Aí, todo mundo vai levantar a mão. Quem está orando para ter prosperidade? Você vai passar situações financeiras apertadas. Por quê? Para você continuar sendo generoso. Eu quero ver você continuar sendo generoso nos dias difíceis. Eu quero ver você botar mais um prato na mesa e uma cadeira quando você não tem às vezes nem para você mesmo. Você não está pedindo? E o Senhor está apostando todas as fichas em você. O reino das trevas, o reino dos céus estão assistindo tudo. E Deus está dizendo: você quer ver como é que ele vai ser? Ele vai ser assim, ó. E você está sendo provado. Você está sendo provado nas suas atitudes. Quem aqui tem raiva? Raiva, ódio, vontade de matar alguém. Aí você diz: Senhor, eu queria ser manso. Quem aqui? Quem é pavio curto aqui? Pavio curto. Só os pavio curto, levanta a mão agora. Glória a Deus. Eu sou pavio curto, e ainda tenho orgulho disso. Eu sou pavio curto mesmo. Eu falo mesmo. Não vai mudar nunca, irmão. Nunca vai nascer de novo. Vai ser salvo por causa da cruz de Cristo, mas poderia viver uma vida dando exemplos de uma vida digna. Ser prisioneiro de Cristo é viver como Cristo viveu. Você vai ser salvo. Com essa ruindade toda ainda vai ser salvo. Com essa ruindade toda ainda vai ser salvo. Com esse orgulho todo de ser bravo. Eu sou assim mesmo. Bateu, levou. Tem orgulho disso. Era para estar morrendo, irmão. Era para estar chorando no chão da igreja, dizendo: Deus, eu não quero ser assim. Senhor, muda a minha natureza. Irmão, se Ele mudar a tua natureza, Ele muda o teu comportamento. Mudando o teu comportamento, você vai dar testemunho de quem Cristo é na sua vida. Você dando testemunho de quem Cristo é na sua vida, tudo ao seu redor vai ser transformado, irmão. Não é só você que vai ser transformado. Tu e a tua casa serão abençoados. Seus negócios serão abençoados, porque você mudou. Braidoc, faca na caveira. Brabo. É o brabo. Cara de pitbull, mas é um poodle. É isso que Jesus quer fazer com você, irmão. Tornar você manso e humilde, para você dar bom testemunho de Cristo. Bom testemunho de Cristo. Aí você quer aprender. Está fazendo curso para aprender a ganhar dinheiro. Está fazendo curso para aprender um monte de coisa. A Bíblia te ensina. A vida de Cristo te ensina como você tem que se comportar. Reagindo. Não é fácil? Claro que não, meu irmão. Não é fácil, não. Claro que não é fácil, é muito difícil. É muito difícil ser crente. Ser crente é fácil, é só ir para uma igreja. Nascer de novo é difícil. Agora, não temas a solidão da obediência. Porque à medida que você vai vivendo assim, parece que você vai se isolando do mundo. Parece que você... isso é santarrão. Não é santarrão, irmão. Ele só não quer... Ele não quer brigar. Ele só não vai brigar. Porque ele prefere não viver assim. A diversidade, irmão, ela revela quem você realmente é. A medida de um homem está em como ele reage à maldade, à calúnia, à perseguição. É como você reage, não é em como você age. Então Efésios, o livro de Efésios para mim é um dos livros mais fantásticos das Escrituras. O capítulo 4, depois você vai ver ali do versículo 11 em diante, que ele já chamou para a função. Primeiro ele está falando de natureza. Ele disse primeiro como tem que ser a nossa natureza. Depois ele diz que a sua natureza vai gerar uma identidade. E a sua identidade é que vai tornar você a fazer uma função, um serviço. Aí depois ele diz, ele chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestres. Para quê? Para que aperfeiçoar os santos, para desenvolver o ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. Então diga comigo, natureza. Diga comigo, identidade. Diga comigo, função. Natureza, identidade e função. Irmãos, isso é crescente.
Por isso Jesus estava trabalhando, conversando com um homem que já funcionava no ministério. Ele era um dos líderes da sinagoga, ele já tinha uma função. Mas o Senhor falou para ele: você tem que nascer de novo. Ele não podia entender, porque para ele, trabalhando para Deus já o dignificava. Trabalhando para Deus, aquilo para ele já era digno. E Jesus disse para ele, para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Eu disse: como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Por quê? Porque eu não posso partir da função sem ter identidade, irmãos. Para aplicar a palavra profética em nossa vida como igreja, ou seja, tudo que já foi dito, eu preciso encontrar a minha natureza. E eu preciso desenvolver a partir da minha natureza a minha identidade a partir de Cristo. Para quê, pastor? Para você entrar na função. Porque a coisa pior que tem é uma pessoa trabalhar para Cristo desequilibrada, por não conhecer a sua natureza, por não ter nascido de novo. Irmão, Deus quer te moer. Deus quer mostrar a sua natureza. A sua natureza é Ele. Você veio de Deus, irmãos. Você foi formado do pó da terra, mas você foi eleito em Deus. Você foi eleito no Senhor, porque não parte da função, mas é da natureza. E para entender, eu preciso conhecer os princípios da nossa relação com Deus. E aí é que Paulo diz: como prisioneiro de Cristo, ou seja, eu estou preso a Cristo. Se eu estou preso a Cristo, como é que eu provo isso? Com o meu modo digno de viver. O meu modo digno de viver prova se eu estou preso a Cristo ou se eu só vou à igreja. Porque você foi salvo por Cristo na cruz, amém? Amém? O que é que você fez para ser salvo? Nada. Mas você prova que é salvo pelo desejo que você tem também de salvar. Eu provo que eu sou salvo com o desejo que eu tenho, pela paixão que eu tenho de salvar. Jesus, para salvar, morreu numa cruz. E por isso eu também preciso fazer o mesmo. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Assim como eu morri e dei a minha vida por vós, vós também sois meus discípulos, se der a sua vida por alguém. A sua vida tem valor quando ela é dada por alguém. Ninguém se reconhece prisioneiro do Senhor sem uma consciência absoluta de comprometimento com a sua vontade. Ninguém se conhece prisioneiro do Senhor. Para mim dizer eu sou prisioneiro de Cristo, eu tenho que estar algemado junto, irmão. Eu tenho que viver a mesma vida. E é uma vida de renúncia. Só que a gente acha que vida de renúncia hoje não está, como é que diz? Não é moda hoje viver renúncia. A moda hoje é viver conquista. A moda hoje é antropocêntrica. O homem no centro do evangelho. Deus está na terra para servir a bandeja. Ele está com a bandeja na mão me servindo. Deus até está querendo ficar parecido comigo. Hoje eu consigo fazer culto sem Deus, abrir igreja sem Deus, fazer coisas fora da vontade de Deus e ainda dizer que foi Deus que fez. E o pior, que a manipulação de um crente, ela é pior do que a de um ímpio. Porque um crente, ele espiritualiza a manipulação. Ele disse: foi Deus que falou. Irmãos, Deus não fala e muda de ideia em 10 minutos, não. O que Deus falou é eterno, está aqui, vai acontecer. Não, pastor, mas eu preciso de uma palavra para esses dias. Você não precisa de uma palavra desses dias para achar um novo destino, porque o seu destino já está aqui. Você precisa de uma palavra nesses dias para localizar você aonde você está no destino. Então a palavra que é nos dada nesses dias é para consolar, exortar, não é assim? E edificar, é isso? Não é para dar destino, porque o destino já está pronto. Então quando eu recebo uma palavra de um profeta que tem visão, que tem unção, não é para me dar um novo destino, é para me localizar aonde eu estou, porque também não adianta eu saber aonde eu quero ir se eu não sei aonde eu estou. Eu preciso saber aonde eu estou em Cristo.
É necessário nascer de novo, irmãos. Nascer de novo, viver uma nova natureza. Quando eu me vejo olhando para onde eu não devo, quando eu me vejo ouvindo o que eu não devo, quando eu me vejo falando o que eu não devo, pensando o que eu não devo, automaticamente uma luz acende dentro de mim, um gatilho é acionado e diz: Luiz, não faça isso. Porque se você tem o Espírito de Deus, o Espírito te mostra, e ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí você não tem que estar se comparando com ninguém, você tem que falar com o Espírito a partir de você, a partir dele você tem que pedir: Espírito Santo, Deus não te encheu do Espírito para cuidar da vida dos outros, sem antes cuidar da sua. Deus não te encheu do Espírito para tratar dos pecados alheios, sem primeiro tratar dos seus. Deus não te deu nada primeiro para fazer, porque não tem a ver com função, tem a ver com natureza, identidade e função. Se Deus te encheu do Espírito, quando você está diante de decisões, o Espírito vai te ensinar, vai te mostrar o que deve e o que não deve ser dito, o que deve e o que não deve ser feito. Por isso que eu perguntei no começo: quem já pecou hoje? Todos nós pecamos. Todos nós. Alguns de nós que estamos aqui na internet, alguém olhou para onde não devia, alguém ouviu o que não devia, alguém falou o que não devia, alguém pensou o que não devia, alguém teve vontade de fazer o que não devia. O que eu faço, pastor? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isso é nascer de novo todos os dias. Isso é dizer para ele: Senhor, eu não sou mais assim. Isso é falar com ele, não é dar desculpas. Não, eu olhei porque estava ali, eu olhei porque eu tenho olho, eu ouvi porque eu tenho ouvido, eu pensei porque eu tenho mente. Não, não, 1000 vezes não. Isso é Deus permitindo acontecer. Aí você diz: cara, é uma tentação. Quem aqui sofre tentação todos os dias? Quem sofreu hoje? Quem sofreu tentações hoje? Quem sofreu enquanto estava vindo para a igreja? Quem sofreu sentado aqui na igreja? Porque é normal, irmãos. A nova natureza de alguém nasce quando você fecha os seus olhos e diz: Senhor, eu não sou mais esse cara, essa mulher. Senhor, eu nasci de novo. Eu quero a tua natureza, eu quero viver a tua identidade. Eu quero viver a tua identidade. As minhas reações são de alguém que nasceu de ti, não que nasceu da terra. Quem é da terra pensa na terra, mas quem é dos céus pensa em Deus. Amém, irmãos? Só é possível falar de comprometimento absoluto quando em mim há gratidão absoluta. Pegou isso? Ninguém se reconhece prisioneiro do Senhor sem uma consciência absoluta de comprometimento com a sua vontade. Mas só é possível falar de comprometimento absoluto quando em mim há uma gratidão absoluta. Sabe o que falta para muitos crentes? É gratidão absoluta. É o cara ser grato a Deus porque ele está vivendo, porque ele está passando, porque o lugar mais seguro que você vive, eu vou te falar, o lugar mais seguro que você vive é na vontade de Deus, é no plano de Deus para a sua vida. Por quê, pastor? Porque você estando ali, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você vive no propósito de Deus, até o que está acontecendo de ruim vai concorrer para coisas boas na sua vida. Aprenda a ver o bom no meio do ruim. Aprenda a entender o plano no meio da dificuldade. Aprenda a entender o plano. Se você está no centro da vontade de Deus, se você vive o propósito de Deus. Agora, como saber se eu vivo ou não? Por isso eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso conhecer a sua vontade para a minha vida. Agora, eu não vou conhecer a sua vontade na carne, porque Deus não tem propósito com a carne. Deus tem propósito com o Espírito. Deus não tem investimento na sua carne. Deus investe no seu Espírito. Por isso Deus está com você no arrependimento até o último. No pecado não. No pecado você vai sozinho, Deus não vai com você. Mas com arrependimento, se você bater no chão e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero voltar. E por que você não serve mais para o pecado? Porque se você nasceu de novo, você pode até errar,
mas você não consegue mais viver do outro lado. Não consegue mais, irmão, viver do outro lado. Por quê, pastor? Porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você não consegue mais persistir no erro. Você pode até errar, mas você não consegue persistir no erro. Então nunca haverá compromisso integral, disposição inabalável, se não houver um senso de gratidão completa. A vida com Deus, querido, é uma condição primária e única. A vida com Deus, eu preciso aprender que não há vida fora daquilo que Deus mesmo propõe. E quer saber o que eu penso? Muitas patologias, muitas doenças da alma só existem porque falta nas pessoas um senso de gratidão completa. Porque as pessoas começam a se comparar, vai ficando às vezes com ciúme, vai ficando com inveja, ou seja, ela não gosta da sua vida, ela não tem prazer na sua vida. E quer saber de uma coisa? O que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer na sua identidade. Vai fazer na sua identidade. Não virá uma unção se você está tentando imitar alguém. Não virá uma unção se você está tentando ser uma pessoa que você não é. Porque a unção de Deus só vem na sua identidade e na sua natureza. Por isso, então, peça para Deus: Senhor, transforma a minha natureza. Me dá uma identidade de Cristo. Eu quero ser um cidadão celestial, uma identidade em Cristo. Aleluia, aleluia. Eu me lembro, quando eu me converti, eu comprava fitas cassetes dos pregadores em evidência, Saulo. Sabe os pregadores de evidência? Os pregadores que iam nos gideões, missionários da última hora. E meu irmão, eu escutava aquela fita o dia todo, que eu pregava até igual. Era mais ou menos assim: nesta noite, tinha eco. Recebe. Deus nunca me usou para nada. A Iraci ia comigo, a gente tinha uma bicicletinha, a gente pregava nas igrejas, essas igrejas, onde tinha uma igreja que me chamava: você pode? Posso. E aí eu e Iraci de bicicleta, eu levava ela no bagageiro. Igreja assim, ó, lotada, 15 pessoas, 20. E eu pregava, parecia que tinha 1 milhão de gente. Esta noite, eu falava 1 quilo, o cara entendia 100 gramas. Porque eu botava a mão assim em cima do microfone. E eu imitava os pregadores em evidência. Tinha maldade na minha ação? Tinha maldade? Não, só não tinha identidade. Só não tinha identidade. Eu comprava a roupa igual, o sapato igual, penteava o cabelo igual e fazia com eco. Deus nunca me usou para nada. Aí eu vinha de bicicleta, aí ele assim vinha sentado atrás e dizia assim: amor, foi bom, né? Ela disse: foi. Demorava para responder, eu já sabia que não tinha sido. Eu disse: o que tu achou? Ela disse: não, foi bom. Assim, quando a mulher fala, quando a sua esposa falar assim, veja bem, irmão, desmonta tudo, que é tudo mentira. Ela disse: por que você não é você? Porque se Deus quisesse usar esse homem que você está tentando ser, Ele não tinha chamado você. E eu fui para casa chorar, porque eu não tinha referência. Sabe, eu não tinha referência. Eu não tinha referência de pai. Eu não tinha referência, sabe, não tinha uma referência assim que eu abraçava. Até que Deus começou a aparecer os homens dele na minha vida. Começou a mostrar os homens que ele tinha para nos ensinar, para nos educar, para mostrar a nossa natureza. Então, querido, Deus te chamou, você é único. No meio de 7 bilhões que permeiam a face da terra, ninguém tem a sua impressão digital. Você é o único. Se Deus quisesse outro, Ele tinha escolhido. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Ele não recebe a adoração da sua boca de outra boca. Ele não recebe as lágrimas dos seus olhos de outros olhos. Ele quer receber de você. Você é dele, você é dele.
Seja um prisioneiro de Cristo. Ele vai te mostrar a natureza dele, ele vai te revelar o que ele tem para você, e ele vai te usar. Aí eu mudei minha roupa, mudei o meu corte de cabelo, mudei a minha voz. Os meus cacuetes eu não mudei, eles continuam aqui. Só o pastor Juscelio deu igual. O que eu quero dizer com isso? Se você é um prisioneiro de Cristo, a sua natureza, a sua identidade vai preparar, a vida de Cristo vai preparar a sua natureza para você ser o que você for, o que você é, para você viver no que você foi chamado para viver, e para você fazer o que Deus tem chamado para você fazer. Ninguém vai fazer o que é para você fazer. Fique tranquilo. Pode ter alguém na frente, pode ter alguém atrás, pode ter alguém do lado. Irmão, a vida com Deus é uma condição primária e única. Não há vida fora daquilo que Deus propõe. E eu volto a dizer, muitas das doenças são porque falta nas pessoas um centro de gratidão no seu modo de vida. Pessoas adoecidas. Por quê, pastor? Pelas dificuldades associadas às circunstâncias que elas vivem. Não tem a ver com outra coisa para mim, a não ser com ingratidão. Pessoas ingratas estão sempre querendo viver uma vida que não é delas. E o Senhor está dizendo: eu quero que você viva uma vida digna do seu chamado, da forma que eu te chamei. Agora, só haverá gratidão absoluta se houver um profundo senso de miserabilidade, ou seja, você precisa reconhecer a sua miséria para você ser grato. Quem não reconhece a sua própria miséria não consegue ser grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Não consegue ser grato. Acha que Deus é injusto com ela, porque o outro tem mais, porque o outro pode mais, porque o outro faz mais. Não, eu não estou me referindo a autoflagelo, não, mas eu estou falando que nós precisamos reconhecer a nossa miserabilidade. Sem esse reconhecimento eu não me torno dependente total de Deus, porque para mim me tornar dependente total de Deus eu preciso conhecer a minha miserabilidade, ou seja, sem Deus eu não sou nada, sem Jesus eu não sou nada. A vida é fluxo, irmão, a vida é fluxo, você recebe e você dá. Respira, 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 mas não expira, só respira, você morre com o pulmão cheio de ar. Agora só respira, você morre vazio, porque a vida é fluxo, entra e sai, entra e sai. Se entrar de Deus, vai sair de Deus. Mas se você estiver comendo outra coisa que não é de Deus, vai sair o que você está comendo. Vai sair o que você está comendo. Quem está alimentando você? Quem alimenta a sua mente? Quem você ouve? Quem você vê? Com quem você conversa? Quem alimenta a sua mente? É disso que você está vivendo, você está fluindo isso. Não há como ser absolutamente grato sem ser absolutamente dependente de Deus. Aonde, irmão, há a mínima perspectiva de virtude própria ou de justiça própria, já há fermento suficiente para comprometer a gratidão. E o problema do fermento é que não precisa ser muito. Fermento pode ser pouco, porque o fermento não precisa ser muito, ele só precisa de tempo para trabalhar. Então um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então são coisas que eu não mudo, eu não me transformo, eu não tenho atitudes, porque cada vez que eu passo por tribulação, essa é a pedagogia de Deus para me tornar perseverante. Cada vez que eu sou humilhado, essa é a pedagogia de Deus para me tornar humilde. Se eu grito com os meus braços de fora porque alguém está me humilhando, é porque eu ainda tenho orgulho em mim. Não, mas eu vou deixar bagunçar com a minha cara. Você quer ou não quer ser um homem de Deus? Porque as mensagens enfeitadas de autoajuda, elas são muito bonitinhas, irmãos, mas elas não têm nada a ver com a edificação do corpo de Cristo.
As mensagens que ensinam você a conquistar, 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 sem renunciar nada, sem mudar a sua natureza, que você foi escolhido, você é o cara. Você não é nada, irmãos. Você não é nada. Jesus teve que descer aqui e morrer por mim e por você, porque nós não somos nada. Só somos alguma coisa porque Ele entrou nas nossas vidas. E nós deveríamos gritar isso para o mundo: eu não era nada, mas Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. É desse lugar que você tem que partir. Porque se eu partir desse lugar, eu vou procurar viver uma vida nobre e digna de alguém que foi chamado por Deus para dar bons exemplos, para deixar modelos corretos de alguém amável, alguém humilde. Toda humildade é parecido com Cristo, porque todo orgulho é parecido com o diabo. O diabo também é pai. Tudo que é de orgulho vem da parte do diabo. E quer saber? Tem gente que não precisa mais nem do diabo. Jesus é o pai, irmãos, dessa humildade. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Como alguém pode aprender com Cristo e se tornar soberbo e prepotente? Não é com Cristo que nós estamos aprendendo. Por isso que as pessoas se isolam. Por isso que é melhor não ir à igreja. Por isso que tem um monte de gente na internet batendo na igreja, dizendo que me frustrei com a igreja. Não, você não frustrou com a igreja. O problema é que o relacionamento é difícil para você. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar, elas se frustram em qualquer círculo, em qualquer circuito onde tem muita gente. Sabe por que a gente se frustra com pessoas? Porque a gente dá para as pessoas o lugar que deveria ter dado para Cristo, que é a primícia, o primeiro lugar. Não há nada mais curador do que relacionamento. Por isso Provérbio 18 diz: aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aleluia. Adão estava sozinho no jardim? Não, ele estava com Deus. Todo dia Deus vinha conversar com ele, mas Deus disse que ele estava sozinho. Porque um homem só com Deus, ele ainda está sozinho. Ele precisa de outro homem, ele precisa de uma mulher, ele precisa de uma família. Por isso que não tem nada mais curador do que a família. Não tem nada mais relacional do que a família. Por isso que quem se machuca, se fere, quer se isolar, irmãos. Ele não quer mais ninguém perto dele, porque é melhor viver sozinho. Porque no relacionamento revela as minhas iniquidades. Por quê? Porque quem tem amigo não tem mau hálito. Quem tem amigo, sabe quem é que tem mau hálito? É quem não tem amigo. Porque se ele tem amigo, o amigo avisa. O amigo diz: amigo, chupa um Trident, querido. Você está feio na foto, meu irmão. Você acha? O que é que eu comi? A minha meia. Você está mal, irmão. Está mal pra caramba. Mas por quê? Porque ele conquistou um lugar de amizade no coração. E onde há amizade, há confronto. Por isso que a amizade com Cristo vai te trazer confronto. Porque isso que está prisioneiro com Cristo vai te trazer confronto. E confronto é curador, irmãos. Confronto é curador. Amém? Amém, irmãos? Ninguém tem uma consciência. Se eu fosse você, eu anotava isso, porque isso é muito forte. Ninguém tem uma consciência absoluta de dependência de Deus quando tem a si mesmo por referência. Se você é referência para você mesmo, você não vai ter uma consciência absoluta de dependência de Deus. Eu não sou referência para mim mesmo, irmãos. Por isso que eu sempre tenho que ter uma referência para mim. Por isso que se eu sou a minha própria referência, eu nunca vou ter dependência total de Deus. Você pode se tornar referência para alguém, não para você mesmo.
Que coisa linda, irmãos. Toda ação que começa no homem, na busca para gerar espiritualidade, não tem poder nenhum contra a vaidade. Nenhum. Pureza é diferente de santidade, meu irmão. Por muito tempo a igreja tentou cobrir as pessoas para torná-las santas. Cobrir suas pernas, cobrir seus ombros. Há lugares que ainda cobre até a cabeça. Pela busca de santidade, pela busca de pureza. Irmão, pureza é diferente de santidade. Pureza vem de dentro. Pureza vem de uma mudança de natureza. Pureza é você dizendo: eu não quero. Eu estou sendo tentado, mas eu não quero. Eu estou sendo atribulado, mas eu não vou fazer. Isso vai gerando o que em você? Pureza. Cada vez que você diz não para o pecado, você está gerando pureza. E por que eu tenho que gerar pureza? Porque bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Uau! Quanto mais puro. Agora não significa que você não tem vontade, não tem desejos, não tem ambições, não tem anseios. Significa que você disse não. E para cada não que você diz para o mal, você avança uma fase. Para cada não que você diz, você avança uma fase. Você entra em lugares sobrenaturais. E toda a sua busca pela santidade pode não ser santidade, pode ser orgulho religioso. Se eu não sou grato, eu não sou comprometido com o plano de Deus. E aí o meu Deus passa a ser o meu próprio ego. Paulo nos ensinou a viver uma vida digna da vocação em que fomos chamados. Para uma pessoa que vive totalmente na dependência de Deus, não há vida fora daquilo que Jesus propôs para ela. Para você que vive uma total dependência de Deus, não há vida fora daquilo que o Senhor propôs para ela. Pode chamar de quadrado, pode chamar de santarrão, pode chamar do que for, mas você escolheu isso, a se preparar para aquilo que o Senhor tem. E certamente o Senhor vai te honrar, querido. Certamente o Senhor vai te honrar. Então, para terminar, se o Senhor propôs cadeia para Paulo, Paulo na cadeia dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Se o Senhor propôs para você viver esse momento que você está vivendo, por mais difícil que seja, procure achar a pedagogia desse lugar. Procure achar o ensino que Deus está te dando nesse lugar. Se agarre no ensino, se agarre na pedagogia. Se o Senhor diz que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora está alegre, que o último é que é o primeiro, você tem que entender que a sua equação não é igual à equação de Deus. Você não pode julgar na carne aquilo que Deus faz no espírito. Por isso eu preciso me purificar, me preparar para aquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, agora nós só somos prisioneiros do Senhor se nós formos absolutamente comprometidos com a sua vontade. Só seremos profundamente comprometidos com a sua vontade se somos absolutamente gratos por aquilo que Ele faz. Nós só somos gratos se somos totalmente dependentes. Só somos totalmente dependentes se reconhecemos a nossa miserabilidade. Você está vendo que é um processo? É um processo. Pastor, mas eu estou falando aqui, talvez você está dizendo assim, pensando assim: mas você não viveu a vida que eu vivi. Meu passado é terrível, meu passado foi um passado difícil, foi um passado muito dificultoso. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos sim reflexo do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiro dele. O que te moldou um dia não te define hoje. Pegou? O que te moldou um dia lá atrás não te define quem você é hoje. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque eu fui abusado, eu fui abandonado. Ok, vamos tratar disso pelo Evangelho. Vamos tratar disso. Deus vai te curar se você nascer de novo. Se você quer nascer de novo, ou você quer chorar cada vez que toca uma música triste.
Cada vez que falar de paternidade, você vai chorar porque você sente falta do pai. Ok, você foi ferido na sua paternidade, mas Deus é teu pai. Eu faço nova todas as coisas, João. Hermínio, eu faço nova todas as coisas. Então o que te moldou um dia não te define hoje. Viva com intenções boas, não apenas com as memórias ruins. Viva com as intenções boas de hoje. Mas eu fui moldado por isso, mas você não precisa se definir por isso. Amém? Amém, irmãos? Você pode nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Seja cauteloso, irmãos. O contraste me ensina o valor. Se você nunca tivesse provado o dia ruim, certamente você não saberia o que é um dia bom. Diga para alguém que está do seu lado: é o amargo que revela o doce. Diga para alguém que está do seu lado: é o amargo que revela o doce. Se você não tivesse vivido o dia ruim, você não sabia o que era bom. O dia bom chegou, irmão, mas você não está desfrutando. Por quê? Porque você só conhece dia ruim. Não, querido, sai daí, tira o teu pé daí. Tira o teu pé daí, você é um prisioneiro de Cristo. Ah, mas Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus e foi exaltado por Deus para todos sempre. O plano não terminou na cruz. Então toda esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Tiago capítulo 1. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago 1. Bota aí para mim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve terminar a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes, para que você não tenha falta de nada. Tende o motivo passados por grandes provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de nada. Está reclamando da luta? Aí quando a luta vem, você corre para a igreja fazer a campanha: pare de sofrer. Que é a única coisa que a igreja tem para ensinar para ela a desenvolver vida plena aos seus santos. A única coisa que a igreja tem, fora Cristo, claro, Cristo é tudo em todos. Ele treinava na chuva, ele treinava na tempestade. Todo mundo trocava pneu e ele ia segurando, ia segurando. Quando o povo parava para trocar pneu, ele estava lá na frente. Porque você quer aprender a caminhar e a andar, a correr na chuva, você tem que treinar no meio da tempestade, meu irmão. Isso é vida cristã, isso é vida saudável, isso é cristianismo de Cristo. Não existe outra forma. A diversidade revela quem você realmente é. A medida de um homem está de como ele reage à maldade, à calúnia, à perseguição. Então, tende por motivo o passar por grandes provações. Amém? Amém? Você está animado? Você está animado? Você acha que a aprovação vai desenvolver você para o ministério, para a obra de Deus? Você acredita nisso agora? Então eu não deveria orar por bênção, eu deveria orar por provação.
Você acredita que a provação vai preparar você para se tornar melhor do que você é? Então eu vou orar. Você está entendendo que eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Você está entendendo o que é evangelho? Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. E você está na fila da bênção todo dia, porque você quer que Deus abençoe a sua velha vida, e Deus quer fazer que você nasça de novo. Deus não quer abençoar a tua velha vida, Ele quer que você nasça de novo. Ele não vai abençoar a sua velha vida. Por isso que aquele jovem rico, sabe o que aquele jovem rico queria? Ele queria a vida eterna sendo rico. Ele não entendeu que na vida eterna ele já era rico. Ele queria continuar a vida eterna mais rico. Jesus disse: vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Ou seja, se livra do que está roubando você de mim. O Senhor vai te tirar tudo que está te roubando dele. Ninguém dá amém aqui, né? Porque se eu quero ser um homem de Deus, como diz as Escrituras, ô irmão, então eu vou para a igreja. Porque se eu quero só massagem no ego, esse não é seu lugar. Eu tenho que ir para uma casa de massagem. Porque cristianismo, cada encontro eu perco algo meu e ganho algo dele. Cada encontro eu fico menos de mim. E se você ainda se quer muito, é porque você não quer Cristo. Porque quando você quer Cristo, você está dizendo para você mesmo: eu não quero mais ser eu. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero mudar minha mente, eu quero mudar meu coração. Eu quero Cristo. Quando você diz eu quero Cristo, você está dizendo eu não quero mais eu. Por isso eu pergunto nessa noite: tem alguém aqui que quer Cristo, quer aceitar Jesus como seu Senhor, quer dizer assim: eu não quero mais eu. Eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Eu sei que Ele tem uma vida para mim. Eu sei que já está pronta a vida que Ele tem para mim. Se tem alguém aqui que quer a vida com Cristo, a vida que Deus tem para você, você tem que largar a sua. A sua você deixa aí na cadeira. Se você quer, eu estou disposto a orar por você.